Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live, mais um tratamento híbrido. São todos convidados, os nossos irmãos presentes e aqueles internautas. Hoje, o nosso tema terá um palestrante especial. O professor Emídio Brasileiro vai falar do Evangelho, vai apresentar aqui um livro que ele escreveu, Tratado do Evangelho. É um tema especial e às 19h30 nós vamos iniciar a palestra com o professor Emídio. Para a harmonia, agora, musical, o nosso trabalhador da casa, companheiro e irmão Domingos. Se um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, então deveremos doar muito amor e ouvir em nome de Jesus. Outros nos chegam contando as dificuldades e dores no lar. É nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Pra mim, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. La 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 ya, alguém. La 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 ya. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até lhe fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. Aqui para aliviar
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos fechar os nossos olhos e nos preparar para a prece. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nos reunimos nesta casa de benefícios em Teu nome e suplicamos que, pelo Teu amor, envie para junto de nós os nossos companheiros espirituais, os Seus mensageiros divinos, que possam trazer consigo a paz, a esperança, o consolo, a cura, porque aqui estamos todos em tratamento, necessitados que somos do Teu acolhimento, do Teu aconchego de paz, Senhor. Te suplicamos em nome do nosso Mestre Jesus, que as nossas necessidades mais íntimas possam ser atendidas nesta noite. Que os nossos companheiros que nos assistem, nos lares, nos outros postos de assistência do nosso Grupo Espírita Regeneração, que o Teu amor, as Tuas bênçãos, as vibrações de cura possam alcançar a todos, Senhor. Que as águas sejam fluidificadas, se transformando em verdadeiros lenitivos para as dores físicas, morais e espirituais. Que a luz do Divino Mestre ilumine os nossos caminhos, esclareça os nossos pensamentos e conduza as nossas ações. Que o nosso falar, o nosso agir e o nosso pensar seja sempre pautado pelo amor divino. Que a paz desta hora permaneça conosco, que abençoe os nossos trabalhos e que Deus seja sempre louvado em todas as esferas, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma leitura do texto de João. João capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não será condenado. Quem não crê será punido, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o motivo do julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque eram más as suas obras. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam descobertas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que suas obras apareçam, porque elas são feitas como Deus deseja. Que assim seja. Meus queridos, hoje nós temos o grande prazer de receber em nossa casa o nosso companheiro Emídio Brasileiro, que vai proferir a nossa palestra de hoje, do tratamento. Vai falar do seu livro, o livro que ele está lançando hoje, o Tratado dos Evangelhos. Eu vou deixar vocês com ele, e aos que estão aqui presentes, se desejarem adquirir o livro, ao final do trabalho, depois do passe, podem se dirigir até a secretaria. Os livros estão à venda e o companheiro Emídio vai ter, com todo carinho, o prazer de autografar para vocês. Companheiro Emídio, esteja à vontade. Meus irmãos, eu estava com saudades dessa casa. Fico muito feliz em estar aqui e até justificar a ausência, né? Justificar a ausência, do porquê dessa ausência. Uma das justificativas é essa aqui, esse trabalho. Eu quero dedicar a noite de hoje, esse lançamento dessa obra, ao Dr. Joel Santana Braga e ao João Domiciano. Que eles recebam o nosso abraço, pessoas que admiramos e amamos. Então eu quero dedicar a noite de hoje a essas duas pessoas e dois homens de bem, a quem muito amo. E também cumprimentar os trabalhadores, por intermédio do Rafael Domiciano, e que todos os trabalhadores dessa casa recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Quero agradecer aqui o apoio do Anderson, do Nascimento, agradecer a presença do Jurandir Santos, nosso querido comentarista, o comentarista esportivo que usa de bom senso e que não é fácil, não é? Comentar futebol no país do futebol. Queremos falar sobre esse trabalho, mas inicialmente eu vou dar a palavra, conceder a palavra a Marisley, que fez a introdução do trabalho. O trabalho foi prefaciado pelo Dr. César Perry, depois apresentado por Dona Messia. Dr. César foi presidente da Federação Espírita Brasileira. A doutora Messia e o seu Raimundo Aguiar são os presidentes e vice-presidentes da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás. E a Marisley escreveu um belíssimo texto introdutório. Eu mandei esse livro para o Divaldo Franco. E o Divaldo respondeu. Quem me acompanha no Instagram, meu Instagram é novo, né, gente? Emídio.brasileiro. Quem me acompanha vê lá a foto do Divaldo com esse livro. Eu acordei 3 horas da manhã e fui ver e-mail. E lá tinha um e-mail do Divaldo. Obrigado por ter recebido o livro. Gostei muito da apresentação da sua esposa. Abrace-a. Eu falei, acordo ou não acordo? Cheguei no quarto, olhei, ela estava dormindo. Deu a dor acordar. Podia estar em alguma região espiritual, mas o e-mail do Divaldo, abrace-a.
Acorda. Marizei, acorda. Assustou. Vem ver o que o Divaldo quer responder o e-mail. Aí ela viu lá e pronto. Depois custou dormir, mas dormiu depois, né? Então ela ficou... E eu não fiquei com ciúmes, porque eu sabia que o Divaldo estava lendo o início, né? Não teve problema de ciúme, né? Mas realmente a apresentação que a Marisley fez ficou muito bonita. O título é A Caminho do Tratado dos Evangelhos. Então ela acordou feliz. Não prometo que eu não vou mais acordar até o próximo e-mail do Divaldo, né? Então vou passar a palavra para ela. Sem o seu apoio, essa obra não seria possível, né? Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Obrigado. Bondade dele. Bom, realmente nós temos 32 anos de casados, né? E há quase 20 Emídio vem escrevendo o Tratado dos Evangelhos. É uma obra que faz com que a nossa vida se assemelhe aos discípulos no caminho de Emaús, quando eles falavam a respeito de Jesus e nem perceberam que ele estava por perto, né? Então é sempre muito bom falar sobre Jesus, escrever sobre Jesus, comentar sobre ele, cantar sobre ele, né? Assim nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós com certeza várias vezes. A apresentação, essa apresentação do livro, eu sou professora de metodologia científica e a minha tese de doutorado em ciências da religião, ele revisou. Então, me descreve muito bem. A escrita dele é clara, é próxima, pode ser entendida por qualquer idade. A nossa netinha Cecília, de 8 anos, já entende. Ela diz que mais ou menos, mas entende, né, os textos. Então, essa apresentação que eu fiz foi com muito carinho, foi uma análise, um olhar metodológico de que tipo de método cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses escritores, desses pesquisadores, como eles relataram a vida de Jesus, cada passagem. Então, de certa forma, cada um utilizou um método. Não vou me ater aqui a detalhar, porque a professora também, se pegar o microfone, aí não solta mais, né? Aí não tem a palestra do palestrante. Mas, dos 4, né, cada um vocês vão ler em breve, cada um utiliza um método diferente. Então, é um método observacional, porque muitos puderam observar, outros não. Outros utilizaram, Lucas, por exemplo, utilizou uma forma qualitativa, né, da descrição das palavras de Maria, por exemplo. Então, não vou me ater a esse detalhe, porque vocês vão ler e vão entender depois qual é o método que cada um utilizou para compor o Evangelho. E Emídio faz, então, essa harmonização dos 4. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é que o Tratado dos Evangelhos, ele tem uma história de como ele foi escrito, Emídio vai falar para vocês. É uma bela obra de arte, uma obra histórica, mas ele está para além de papel e tinta. Os irmãos sabem e percebem que no momento atual em que estamos vivendo, os nossos lares, a nossa família é bombardeada o tempo todo por invasões espirituais. Então, muitas vezes, os filhos estão no quarto com a porta fechada, mas estão com o celular aberto. Então, o mundo entra hoje de forma muito rápida e invade as mentes e muda caminhos. Então, a obra ideal, além das outras, né, importantes, é essa obra para fazer o culto do Evangelho no lar. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar semanalmente? Ah, que bom, parabéns. Então, provavelmente, vocês têm um dia fixo, não é isso? Esse dia fixo da semana, faça chuva ou faça sol, nesse horário que acontece, não é? Tem um horário fixo
Então, provavelmente vocês preparam a mesa, né? Colocam água. Lá em casa eu preparo a mesa direitinho. Não coloco os mesmos copos que a gente toma água todos os dias. Eu coloco taças, fica mais bonito, né? Mais chique. Coloco taças com água e nós colocamos vários livros. Já chegamos a colocar 8, né? Hoje, aí os filhos vão casando, a quantidade de livros vai diminuindo na mesa, né? Hoje nós estamos com 4 livros. Então, é muito importante que esse momento do culto do Evangelho no Lar aconteça por diversas razões. Então, prepara-se a mesa, coloca-se uma música instrumental, Emídio faz a oração inicial. Eu, Vinícius e a Cecília, quando a Cecília está lá em casa, nós fazemos a leitura, cada um lê um livro, Emídio lê também. E quantas vezes durante a adolescência dos meninos, nós falávamos algo, entrava por aqui e saía por aqui. De repente, uma frase dita no culto, uma leitura de um livro, fazia toda a diferença na educação deles. E para nós também, né? Uma frase de estímulo, de ânimo, de alegria, era trazida para nós no culto. Então, depois eu faço a oração final, e aí nós bebemos a água, e aí desligamos o som e evitamos sair de casa ou evitamos assistir filmes violentos, né? Ou então fazer alguma outra atividade que desarmonize. A nossa é no domingo à noite. Então, meus queridos, a questão do culto do Evangelho no Lar, ela é muito mais importante do que nós imaginamos. Esse momento que nós estamos aqui na Casa Espírita, presencialmente, aqui, entoando cânticos, fazendo uma oração, estudando, tomando passe, fazendo tratamento, esse momento é importante porque nós compartilhamos energias boas, compartilhamos conhecimentos e somos abençoados. Esse momento é muito importante. Conectado a ele está o culto do Evangelho no Lar. A casa que faz o culto semanalmente, ela fica protegida espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. A casa é protegida, às vezes o prédio inteiro, às vezes o bairro, às vezes a cidade. E às vezes somos protegidos até no trânsito, no ambiente de trabalho. Então, desenvolver essa prática, ela está relacionada à formação de memória não declarativa, que é aquela memória que nós desenvolvemos na prática e permanecemos com ela por milênios. É essa que vai com o Espírito. Então, sem mais delongas, vou devolver aqui o microfone. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada e que a paz de Jesus esteja no lar de cada um. Obrigada. Obrigado, Marilei, obrigado. Em 1996, meus irmãos, nós pensamos em escrever uma obra sobre Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrava numa livraria, eu procurava uma obra que pudesse estudar todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos canônicos e todos os seus versículos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma grande missão, que é a missão de consolar, de demonstrar a missão consoladora da doutrina espírita. Mas não veio para estudar todas as passagens da vida de Jesus. Então eu queria um livro que tivesse harmonia, que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estivessem harmonizados em cronologia e que houvesse uma interpretação espírita dentro da linha kardeciana, sem polêmicas. E não encontramos esse livro.
Depois começamos a ler outras obras, até porque eu não sabia o que eu ia fazer. E depois de ler obras de autores, teólogos, de diversos segmentos cristãos, nós chegamos à conclusão que nada supera os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por que não estudar? Por que não pesquisar? E nós pesquisamos, nos utilizando de dois grandes autores, Carlos Torres Pastorino, que publicou uma obra de 8 volumes, denominada Sabedoria do Evangelho. Essa obra se encontra em PDF na internet. E, evidentemente, a Gênese de Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. E outros autores, os comentários de Emmanuel, ou Emmanuel, naquela coleção Fonte Viva, Humberto Roden, Pietro Baldi, que é estudado por essa casa. Então nós queríamos fazer o seguinte trabalho: estudar cada episódio. Mas aí fizemos o seguinte: primeira parte, harmonizar os evangelhos. E aí nós lançamos um livro intitulado O Livro dos Evangelhos. Eu não sei se os irmãos conhecem, esse livro foi lançado em 2000 pela editora Lumen e depois relançado pela editora Boa Nova. Então saiu a primeira parte desse livro, O Livro dos Evangelhos. A partir de 2004, depois das leituras, começamos a escrever esse trabalho. Eu sempre dizia, é o livro sobre Jesus, o livro sobre Jesus. Quando nós conseguimos um espaço no Jornal Diário da Manhã, do senhor Batista Custódio, que é espírita, e ele nos deu toda a liberdade, escreva à vontade aos domingos. E começamos a escrever, 15 anos, essa obra. A obra foi concluída em 2019, em junho de 2019. Então, como é que nós escrevemos esse trabalho? Primeiro, nós pensávamos durante a semana acerca do episódio. Sexta, sábado e domingo, pesquisando e escrevendo. Primeiro nós escrevíamos, depois nós buscávamos em Pastorino, em Kardec, e nos dicionários bíblicos. Se faltou alguma coisa, sempre faltava, para que eu pudesse colocá-los em citação. E outros autores. O texto do Evangelho que está aqui veio do Livro dos Evangelhos, que nós nos apoiamos nas 8 das melhores traduções, inclusive da Bíblia de Jerusalém e de João Ferreira de Almeida. Das 8 das melhores traduções, inclusive do grego. E com isso começamos a escrever. O jornal nos ajudou. Embora eu tivesse todo o espaço daquele caderno Opinião Pública, eu coloquei uma meta. Não posso passar de 2 páginas, de 2 laudas. Então isso forçou objetividade, clareza, método. Vocês vão perceber que o livro tem a parte científica, histórica, filosófica e moral. Então, sempre usando esse método. E a obra ficou pronta. Depois da crucificação de Jesus, do texto, Pastorino não completou a obra. E eu me senti meio desamparado. E agora? Agora siga Kardec. O que é que Kardec escreveu sobre isso? Ressurreição. Então, a obra ficou pronta.
em 2019. Veio a pandemia, 2020, e as editoras ficaram com dificuldade de publicação. Mas de lá para cá, nós fizemos alguns trabalhos de revisão dessa obra. O primeiro a revisar essa obra foi o Dr. César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o prefaciador do livro, e estudioso do Novo Testamento. Depois o livro passou por várias revisões. Mas depois que eu terminei o livro, eu me senti não só abandonado. Eu sempre digo e repito isso, sabe aquele programa, Largados, Pelados? Agora tem Largado, Pelado e Congelado. Eu me senti largado, pelado, congelado e humilhado. Os espíritos sumiram. Falei, meu Deus, povo interesseiro. Agora que não tem mais nada para escrever, eles saíram de mim. Então eu inventei de escrever um outro livro. Comecei logo, na pandemia, estudar Atos dos Apóstolos. Que muita gente diz que é o Evangelho de Paulo, mas na verdade é o Evangelho do Espírito Santo. O Evangelho dos Espíritos atuando na vida dos discípulos com a ausência de Jesus. Espírito Santo significa conjunto de espíritos superiores que atuam para o benefício da humanidade. Eu comecei a escrever Atos. Mas alguma coisa dizia, mas não acabou o livro ainda, o livro não terminou, então tá bom. Aí eu tirei toda a referência que estava no corpo do texto e transformei em nota de rodapé. Depois eu fiz uma coisa que eu não pretendo fazer mais nunca, tirar o gerúndio. Aqui os senhores não vão encontrar ando, nem endo, nem indo, nem ondo e nem undo. Eu tinha que fazer uma cirurgia, retirada de vesícula. Mas eu já fui para o hospital para descansar, porque eu estava cansado de tirar gerúndio. Foi pior do que escrever o livro. E eu pensava que a coisa ia ser rápida e fácil. E foi aí que eu descobri que eu não sabia escrever. A Maria disse que eu sei escrever, não sei escrever. O gerundismo. Acho que eu sou o médium do gerúndio. E a gente sabe que a aplicação do gerúndio somente deve acontecer enquanto alguém faz algo, indicando um acontecimento paralelo. Foram mais de 5.000 gerúndios, ou muito mais, eu já perdi a conta. O livro tem mais de 950 notas de rodapés. Mas o gerundismo, porque para tirar o gerúndio dá trabalho. Não é só tirar o gerúndio, é reescrever o texto. Tinha linha, tinha parágrafo que tinha mais de 8 gerúndios. Tinha ando, endo, indo, ondo e undo. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais triste, que pobreza. Mas conseguimos tirar os gerúndios. Depois o livro passou por mais 3 revisoras. Uma de São Paulo, outra de Goiânia e outra de Brasília. Revisora de texto. E todos os revisores, todas as sugestões foram acatadas. Então não é uma obra de uma pessoa só. Na verdade, agora que eu vou aproveitar a obra, porque uma coisa é construir uma casa, outra coisa é morar na casa. Agora eu vou morar na casa, agora eu vou ler o livro, sem qualquer pensamento de escritor. Ah, podia ter escrito, podia. Agora eu vou ler o livro. Estamos lendo o livro no culto do Evangelho no Lar. A obra tem 12 capítulos, que foi distribuído de forma didática. Nós seguimos a didática kardeciana, o texto do Evangelho e os comentários. Mas qual é o grande propósito do livro? Chegar aos lares. Mas para quê? No ano 64, os cristãos foram condenados, acusados de terem incendiado Roma, na época do imperador Nero. Antes disso, os cristãos romanos tinham uma boa convivência com todos, inclusive com os judeus.
Mas quando Nero percebeu que a população romana não gostou do que aconteceu, porque muitos romanos morreram durante o incêndio, ele então resolveu, por uma estratégia, acusar os cristãos. Não se tem notícia da quantidade de cristãos que foi colocada no Coliseu, no circo romano, onde os homens foram queimados, despejavam piche sobre os homens e depois tocavam fogo, e as crianças jogadas aos leões, às feras famintas. De 64 a 69, muitos cristãos deram suas vidas por um homem que eles não conheceram, não foram curados por ele, deram suas vidas por amor e entravam no Coliseu cantando. E Nero e seus assessores ficaram espantados. Como é que morre sorrindo, queimado e com a fisionomia de felicidade? E depois a população romana começou a sentir pena dos cristãos e não queriam mais que aquilo continuasse. E até que perceberam que foi Nero que tinha mandado queimar Roma, incendiar Roma. Meus irmãos, não bastou o sangue da cruz. Precisava de mais sangue para semear o cristianismo. Tempos depois, Roma elege como religião oficial o cristianismo. A doutrina daquele carpinteiro. Mas o que nós sabemos do Cristo? Suas palavras. Mas compreender as palavras de Jesus sem conhecer seus exemplos não gera amor. O que foi que Paulo e Pedro fizeram para que colocasse nas famílias romanas as sementes do amor? Deus de amor, amor ao inimigo, amor a todos. Qual foi a estratégia de Paulo e de Pedro? Os ensinamentos de Jesus? Sim. Mas muito mais seus exemplos. Não se tem notícia em toda a história da humanidade que alguém morreu por amor por causa de alguém que não conhece. O soldado vai à guerra defender seu país. Alguém defende seu ente querido, mas defender um estranho de uma colônia de Roma. Que cidadão de Roma era aquele? Senadores romanos, políticos importantes, que morreram no Coliseu, porque se tornaram cristãos e não negaram o Cristo. Porque eles tinham oportunidade, tinham opção. Negue que você e sua família vão sair dessa situação. Preferiram morrer. Sacrificar pai, mãe, filho, filha, parentes, em nome de um judeu que eles não conheciam. Mas por causa dos exemplos daquele jovem, deram suas vidas por amor. Ninguém morreu por Sócrates, por Platão, por Buda, por Aristóteles. Que ser foi esse? Porque se fosse na Judéia, até que a gente entenderia, mas foi em Roma. O povo romano era um povo orgulhoso de sua origem. Os primeiros cristãos não foram os judeus da Judéia, ou os galileus da Galileia,
os primeiros mártires, foram os romanos. Esse livro tem uma finalidade maior. Nós vamos passar, meus irmãos, mas o Evangelho não passará. E a finalidade é resgatar esse amor. Estamos nós dispostos a morrer por Jesus? Foi o amor do autor que fez esse livro existir. Para depois ele descobrir o amor que Jesus sente por ele. A finalidade desse livro é fazer com que aqueles que conheçam a vida dele e a interpretação dessa vida dentro da ótica da doutrina espírita, e através desse conhecimento, sintam o amor de Jesus por nós, por si. Esse é o objetivo dessa obra. Descobrir o amor que Jesus sente por nós. Porque eu não sabia o amor que Jesus sentia por mim. Eu sabia o que eu sentia por Ele, o que eu sinto por Ele. Mas o que Ele sente por mim é muito mais. Essa obra chegou em Goiânia no dia 13 de março. 3 meses. A primeira edição esgotou, agora a segunda só no segundo semestre. Já está salvando vidas. O presidente de uma casa espírita de Anápolis, o Sebastião, do Lar Espírita Francisco de Assis, me contou que ele mandou esse livro para uma mulher que estava em depressão. E que estava programando um suicídio. Tinha até data. E o livro chegou até ela. E ela abriu ao acaso e começou no capítulo da crucificação. Que foi o capítulo que me tirou muitas lágrimas. Porque ali você descobre que amor. E ela disse para ele: a cruz de Jesus fez com que eu desistisse do suicídio. Porque eu senti o seu amor. E não seria justo. Nem comigo, nem com meus familiares, e muito menos por ele. E eu disse: agora o tratado dos evangelhos não precisa fazer mais nada, já cumpriu sua missão. Já cumpriu sua missão. Às vezes eu fico lendo o livro no culto. E como a Marilei, eu fico espantado, mas fui eu mesmo que escrevi isso. Existem episódios aqui que não encontrei interpretações em livro algum. Impressionante. Eu falei: e agora, como é que eu vou escrever? Eu me imaginava na cena. E saía de lá para cá com a ideia: agora eu sei como é que eu vou escrever. É o que Albert Einstein dizia: use a imaginação. A imaginação, segundo Einstein, nos ensina mais do que os livros. E realmente, quando o indivíduo se transporta e pela imaginação verifica a cena, quando ele volta em lágrimas e tem o que dizer, o que escrever. Então eu parei com Atos. Porque agora a missão é divulgar o livro. E eu não sabia que eu tinha essa missão. Na verdade, a missão foi escrever. Isso aqui agora é obrigação. Obrigação é a missão que você tem que cumprir porque ninguém quis. Eu mandei o livro para a gráfica, eu disse: eu estou mandando porque nenhuma editora quer. Nenhuma editora quer esse livro. Porque isso aqui está na contramão do mercado. Ninguém faz mais um livro de doutrinário. Até romance vai. Doutrinário, de estudo, de 800 páginas. Aí as editoras queriam dividir o livro em 4 volumes.
Eu falei, mas não pode ser em 4 volumes. Allan Kardec não concordaria com isso. Kardec sempre seguiu uma linha que Chico Xavier seguiu, que Emmanuel instruiu também Chico. A gente vê que nas obras de Chico não tem volume 1 e volume 2. Há 2000 anos, 50 anos depois. E nenhuma obra de Kardec tem ali volume 1 e volume 2. Então eu falei, tem que ser no único volume, nenhuma editora. Embora todos gostassem do livro, então eu falei, tem que ser no volume só. Então a obra saiu num volume só. A capa foi inspirada no Egito. Aliás, a ideia de publicar esse livro veio lá do Egito, quando nós viajamos ao Egito, no início desse ano, e que eu vi o que os egípcios fizeram, os antigos egípcios. Não foi só do Egito, da Turquia, de Portugal e de Angola, da África. Então aqui tem um pouco de cada país, tem um pouco de cada revisor. E é por isso, meus irmãos, que ela está agora aqui, no Brasil, ela existe. E eu espero que os irmãos possam aproveitar para sentir esse amor, para sentir essa paixão, através do conhecimento, da leitura e principalmente da vivência, da renúncia, do amor e da sabedoria do nosso Mestre. Que os trabalhadores dessa casa, que os frequentadores dessa casa, possam aproveitar esse trabalho como nós o aproveitamos. Que Jesus esteja entre nós. Ele continua conosco. Ele nunca nos abandonará. Do mesmo jeito que à distância Ele curou 10 leprosos, Ele é um sol espiritual que à distância nos cura, nos fortalece, nos anima e principalmente nos dá a alegria de viver. O que mais assombrou Nero, a alegria de viver, entrar no ciclo de Roma, felizes, cantando, porque estavam dispostos a morrer, todos ali, em nome de uma causa, de uma fé verdadeira, até então desconhecida, de uma fé que vem do nosso Pai. Ele veio trazer o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, da forma como Ele realmente é. O grande mensageiro, o grande Messias, o diretor espiritual desse planeta, o diretor espiritual das nossas evoluções. Como Ele disse, antes que vocês existissem, eu sou. Ou antes que Abraão existisse, eu sou. Então, que Jesus esteja em todos os nossos corações. Que os nossos amores, que as nossas paixões, sejam também de gratidão a esse Espírito maravilhoso, que esteve e continuará conosco. Cristãos, budistas, islâmicos, shintoístas e ateus. Muita paz a todos e até a próxima. Meus irmãos e minhas irmãs, um momento de muita luz e de muita paz envolve todos os nossos corações. O lançamento de um livro é lançamento de luz. E é a luz que Jesus deixou bem claro para nós que não deveria ficar embaixo do alqueire, em cima dele. Então, esse momento de paz que nos envolve mexe muito com os nossos corações e as nossas mentes. O passe preparado para todos nós aqui presentes é um presente de Jesus. Então, todos aqueles irmãos agora que estão conectados
as nossas casas de oração, aqueles que estão ligados a nós pelos seus equipamentos eletrônicos, que possam se ligar a Jesus no único pedido do amor. Esse momento de transfusão energética, através do passe, ele tem o poder do tamanho do grão de mostarda, de transformar as nossas dores em alegria. Então vamos agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Jesus, envolva, Senhor, as nossas mentes nesse instante, transformando as nossas inquietações em paz, mexendo no nosso conteúdo moral, na nossa discórdia, que ainda interfere no nosso equilíbrio, fazendo assim, Senhor, a nossa transformação. Nós possamos, através desse passe, sentir as energias balsamizantes que nos faz melhores, que nos traz essa sensação de paz. Que a nossa Mãe Santíssima, com o seu manto sagrado, cubra os desastres, as interferências negativas e nos mantenha a paz. Graças nós te damos, Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Que ao se levantarem, dirigir ao hall de entrada da nossa casa, que o nosso autor, professor, escritor, Emílio Brasileiro, vai estar autografando os livros, e comprem, façam dessa luz luzes, que assim seja.